Vamos lá então, o corte que vocês pediram aí, ó. Corte que vocês pediram. Primo Rico conversando com Paulo Guedes. E esse corte aqui fala sobre assim, Paulo Guedes sobre o governo Lula. Vamos ver aí, ó. Paulo Guedes vai falar que tá bom demais. Haddad fala tudo o que eu faria. Ciro tá no Trending Topics, assunto do momento, meu Deus. Caralho, quanto mais reza, mano, tá foda. De acordo com o cenário de hoje, o cenário que está se formando, o que talvez fazer com o nosso portfólio para talvez surfar uma onda interessante ou talvez minimizar o seu risco. Então daqui a pouco eu vou querer aprofundar nisso, tá? Só que antes eu queria entender um pouquinho mais ainda sobre o panorama atual do Brasil, tá? Porque hoje a gente, você mais do que ninguém sabe de muitas das coisas dos bastidores, obviamente, né? E existe uma transição que está acontecendo / aconteceu, né? Então assim, se eu fosse olhar hoje, né, de uma forma geral, né, assim, para o que está acontecendo, tá, em termos políticos, Brasil, etc. O que você poderia citar como 3 pontos positivos e 3 pontos negativos sob a ótica, talvez, do que está acontecendo na liderança do Lula hoje ou no Brasil de uma forma geral? Assim, o que você destacaria como 3 pontos positivos, 3 pontos negativos hoje? Os 3 pontos positivos do momento, do cenário atual, eu diria, foram confirmações de teses que eu defendi os últimos anos. Eita, que acabou, hein? Já começou acabando, hein? Acabaram, acabou. Não existe mais. Não existe mais, acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Eu sempre disse que o Brasil tem uma democracia barulhenta, porém robusta, ela está em transição. Então, essa barulheira toda, como eu disse antes, é o resultado da emergência, da revelação, do surgimento da centro-direita brasileira. Existem os conservadores, são muito importantes, pensam em família, pensam em valores, pensam em meritocracia, pensam em trabalho, produtividade, pensam em religião, pensam em Deus, pensam no país. Existe um trabalho clássico do Max Weber, sociólogo, O Capitalismo e a Ética Protestante. Então, países anglo-saxões que tiveram um desenvolvimento relativamente rápido do ponto de vista econômico, ele associava a ética do protestantismo. Cuida da sua família, trabalhe duro, faça bem aos outros, valores, princípios. Então, essa base, digamos assim, do conservadorismo está na base do Partido Republicano Americano, está na base dos conservadores na Inglaterra, está na base do democrata cristão, por exemplo, na Alemanha. Essa visão de mundo sempre foi muito produtiva, ela sempre foi muito construtiva socialmente. Ao contrário do marxismo, que baseado numa teoria do valor-trabalho obsoleta, errada, acha que para alguém ganhar, outro tem que ser explorado, que é falso, é completamente falso. Quanto mais capital, nós vamos aprender isso, por exemplo, no curso, quanto maior a acumulação, o ritmo de acumulação de capital, por isso que eu queria fazer uma previdência com regime de capitalização, porque quanto mais rápido o ritmo de acumulação de capital, muito maior a produtividade do trabalhador. O exemplo clássico, se você sozinho, se for um jardineiro, for trabalhar, você fica 2 dias arrancando a grama com as mãos. Se botar um pouquinho de capital na sua mão, uma tesoura de cortar grama, você já faz um jardim em 1 dia. Se botar uma máquina de cortar grama, quer dizer, mais capital e tecnologia na sua mão, você faz 3, 4 jardins num dia só e recebe um salário muito maior. Então, quanto maior a acumulação de capital, as inovações tecnológicas, muito maior a produtividade do trabalhador e melhor o resultado. Então, não existe esse antagonismo entre empresa e trabalhador, é o contrário. A empresa é onde se reúnem os talentos complementares, aumenta a produtividade de todo mundo e tem um resultado para todos. Não, isso é maravilha, o Paulo Guedes. O problema é o rentismo, né? O problema é o rentismo. Uma casta do qual você faz parte, que pega dinheiro, fica te colocando no tesouro público, que por sua vez fica pagando e enrolando a dívida, né? E não trabalha. Não trabalha. Qual que é a roça que você tem, ô Paulo Guedes? Alguém aqui conhece a roça do Paulo Guedes? Alguém conhece aqui a fábrica de parafuso do Paulo Guedes? Alguém já viu esse mato aí que tá falando aqui para cortar, a máquina de fazer, a empresa de fazer essa máquina aí, essa roça aí que é para tirar o capim? Alguém já conhece esse do Paulo Guedes? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma roça sua, Paulo Guedes. Eu nunca vi uma empresa de máquina sua.
Nunca vi. Eu só vi você especulando. Só vi você especulando. Usando o capital para especular e assaltar de modos tradicionais, de modos modernos, o orçamento. Oxi. Que viagem é essa aí, velho? Entendi é nada. Que viagem é essa? Alguém conhece aqui a roça do Paulo Guedes? Pô, eu vou fazer um print disso aqui. Eu vou printar isso aqui, porque puta merda. Então, os países que perceberam isso, e eu acho que essa é uma experiência positiva que o Brasil está vivendo, é perceber a força do sistema econômico quando você deixa o sistema de preços, os empreendedores, os valores emergirem. Tudo isso é muito bom para um ambiente democrático arejado. Então, eu diria que o Brasil teve um grande despertar depois de 30 anos só de centro-esquerda, que é o Saci Pererê. Centro-esquerda. Centro-esquerda. Centro-esquerda, oh meu Deus do céu. Que eu dizia, pulava só numa perna, nós estamos aprendendo a caminhar com as duas pernas. Mas estamos caminhando e caindo. Volta e meia tem uma gritaria, sobe o tom, tem excessos cometidos de um lado e de outro. Então isso não é bom. O excesso do seu lado do lado da sua turma é roubar a joia. Cadê o excesso? É roubar a joia. E do lado do PT é mentir e roubar outras coisas. Bom, os excessos têm que ser contidos. Mas o Brasil está aprendendo a caminhar com esse, digamos, espectro político muito mais amplo. E muito mais na direção... Cara, e pior que Isaías falou uma coisa ali sem falar, mas tipo assim, né, velho? Se você trocar o Paulo Guedes, colocar essas palavras na boca do Haddad também, ninguém ia perceber que tava trocado, né, velho? Do caminho da prosperidade. Eu acho que entre uma economia fechada, nós fechamos o Brasil nos últimos 30 anos, uma economia aberta, que é o que nós estamos querendo, fizemos vários acordos comerciais, a produtividade vai ser maior, o crescimento vai ser maior, os impostos mais baixos. Então, um primeiro ponto positivo que eu digo é o Brasil segue nessa transição em direção à democracia e mercados. Tudo precisando de aperfeiçoamento. Abrir o mercado dele é pegar o monopólio natural do Brasil e vender pra gringo. Pra gringo ser o monopolista. Pega um monopólio natural, igual a refinaria. Aí vamos competir, vamos. Com o quê? Aí vende. Véio. Vai competir com o quê? Com eles mesmos, lá fora. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Se você disser assim, está tudo funcionando bem, não. Tem muito barulho, tem muita suspeita, tem muita fumaça, tem que ser mais transparente o tempo inteiro, tem que acontecer. Então, nós temos que seguir nesse rumo de transição. Segunda observação do ponto de vista econômico é que, realmente, quando houve a crise, apesar da barulheira toda econômica, do ponto de vista de resposta, apesar de toda a barulheira política, eu chamava a atenção disso o tempo inteiro, a resposta econômica foi muito vigorosa. O nosso regime funcionou para dar resposta. Esse Paulo Guedes é maluco, né, velho? Paulo Guedes é maluco, mano. Eu acho que ele tava trolando, mano. Eu acho que ele tá trolando, velho. Eu acho que ele ficava aqui e morava na Suíça. Eu acho que ele pegava todo dia um jatinho pra Suíça, mano. O jeito que ele fala parece que é a Suíça, né? Funcionou pra caralho, né, Paulo Guedes? Todo mundo passando fome, desemprego, fudendo todo mundo. A renda moendo. Dona Maria não consegue ir no mercado nem a pau. Esse vídeo é de outro universo. Gasolina R$6. Gasolina R$6. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Fila do osso. O que mais que tinha aí? Puta que pariu. Até a cerveja que nunca aumentou. Meu Deus do céu, Paulo Guedes. A resposta econômica: deixar o povo sem auxílio e jogar dinheiro nas grandes empresas, porque assim a gente ganha dinheiro. As pequenas empresas que se levem da soda. Já tinha. Opa, putz, meu brother, chega aqui. Ô, Paulo Guedes, que maconha é essa, maluco? Resposta econômica. Por um lado, como tinha um Ministério da Economia, em vez de 4 ou 5 ministérios, como tinha antigamente, foi tudo em alta velocidade. Foi. Imagina se o ministro da Fazenda, para desenhar o programa de Auxílio Brasil, a renda básica do Milton Friedman, quer dizer, se você quiser, foi a maior redução de pobreza em 40 anos.
Em 1 ano e meio nós conseguimos. Por quê? Porque demos dinheiro na veia, no bolso. Fez igual o Lula, mudou o nome. Mudou a medida. Ele não tinha que ir para um ministério, para passar por um banco público, para depois virar um empréstimo para um empresário, que no finalzinho você leva um sorvete no deserto, chega só a casquinha no trabalhador. Nós fizemos uma transferência direta de renda e por Pix. Paulo Guedes falava que as pessoas agradeciam para ele na fila do supermercado. Falava isso aí? Mas olha a cabeça brilhante. Parece de plástico. Só pode ser um robô. E isso explica muita coisa. Nós fizemos um avanço digital. O Brasil ficou como o terceiro Pix é bom melhor governo digital do mundo. E o primeiro das Américas, na frente do Canadá, na frente dos Estados Unidos. Pix é bom. O Brasil fez uma revolução digital. Bom. E Gosto do Pix. nós fizemos essa transferência de renda, um ataque fulminante. Imagina se tivesse que o ministro da Fazenda pedir para o ministro do Planejamento fazer o orçamento, e aí depois tivéssemos que ligar, por exemplo, eu tive que reduzir as tarifas de importação de 1.500 produtos médicos hospitalares para trazer remédio, ao mesmo tempo de travar as exportações de ventiladores pulmonares, ao mesmo tempo de encomendar ventiladores pulmonares para 2, 3 empresas. Isso era um espaço do Ministério de Indústria e Comércio. Se tivesse Indústria e Comércio, a Fazenda tinha que pedir autorização, depois o Planejamento ia fazer a verba, depois o Indústria e Comércio ia ver se podia autorizar. Como tá Mas é a tudo pergunta comigo, dele, Paulo Guedes. Pergunta dele. Pô, você tá falando de burocracia essa altura do campeonato? era disparar de manhã, de tarde e de noite, disparar de manhã, de tarde e de noite. E as coisas aconteciam em alta velocidade. Quer dizer, nós conseguimos fazer tudo isso com uma velocidade imensa, porque o sistema reagiu. E eu tive a ajuda de vários atores. Eu tive a ajuda do Supremo Tribunal, eu tive a ajuda do TCU, eu tive a confiança do presidente o tempo inteiro, eu tive a ajuda de O parlamentares. discurso do neoliberal é igual do Feng Shui. Você tem que arrumar a casa de uma determinada maneira para atrair energias positivas. No caso, investimento. Total, José Nilson. Matou a pau. Câmara de Deputados, Senado. O sistema funcionou na resposta. Politicamente, o pau comeu. Eita. Todo mundo brigou com todo mundo. Eita. Mas o Brasil, do lado de lá, saiu porque todo mundo remou. Apesar de todo mundo dando tiro a bordo, estava todo mundo remando. Com o braço esquerdo, todo mundo remando. Com o braço direito, todo mundo dando tiro e vice-versa. Ele morava na Suíça. Mas o sistema reagiu. E o Brasil surpreendeu. Como eu disse nos palcos internacionais. Eu ia à reunião do G20, eu ia à reunião de Davos, e o Brasil vai surpreender. O Brasil vai surpreender. Nós somos uma democracia resiliente, nós somos uma economia forte, nós vamos reagir, nós vamos sair mais rápido. Então, as previsões que eles faziam, o Brasil, o PIB vai cair 9,7%, previsão do FMI. Eu pedi o FMI para ir embora e passear. Vai para lá, porque nós não estamos com empréstimo. Você não precisa ter uma missão do FMI se você não estiver tomando empréstimo. Isso é verdade. Bom, Então, eu convidei gostei. amistosamente a ir É embora. a única verdade que ele falou. Porque ele estava atrapalhando o nosso combate, contaminando a expectativa, dizendo que ia cair 9,7%, quando eu sabia que o Brasil estava reagindo muito mais rápido. Então, também, a ideia de que o Brasil tem agora uma democracia mais rica, mais vibrante, porque surgiu agora a outra metade do Brasil que estava escondida. A ideia, o segundo ponto positivo, que nós conseguimos reagir a uma crise, foi uma guerra mundial. Mas tá falando Paulo Guedes sobre o governo Lula, Paulo Guedes, não é sobre o governo Bolsonaro, não. Caraca, bicho. Tá fugindo da redação do Enem aí? Tá fugindo do tema? E o Brasil saiu bem. Saiu bem. Eu não vou avaliar do ponto de vista político, do ponto de vista médico, se morreu gente, mais gente, menos gente, mas eu vi o seguinte: o Brasil vacinou todo mundo em alta velocidade, tem muita crítica, eu sei que tem toda essa discussão, mas quando você vai ver os números, o Brasil, ao longo de 2, 3 meses, a partir do momento que a vacina ficou pronta, o Brasil ultrapassou, tirando poucos países nórdicos, alguns até deram liberdade para vacinar ou não, tirando esses temas mais complexos, a verdade é que o Brasil imunizou a população inteira. Todo mundo que quis tomar vacina, tomou vacina e está tudo certo. Os caras é cara de pau demais, né? Apesar de, né? Essa frase tinha que ser apesar da gente. Apesar da gente. Então nós tivemos uma resposta muito vigorosa à crise, muito forte. O Brasil em transição, em direção à economia de mercado e uma democracia mais robusta, precisa de mais transparência, precisa de mais
menos barulho e mais efetividade na parte política. Resposta econômica vigorosa, foi um segundo ponto também, que eu apostava que o Brasil sairia bem. Agora, se eu for olhar para os pontos E negativos... o terceiro ponto é que nós estamos nos rumos, o Brasil está no caminho da prosperidade. Tá sim. Tá sim. Tá desse jeitinho mesmo. Só não sabe pra quem que é prosperidade, né? Nós estamos, como eu disse, com 2 planos Marshall de pipeline. Um plano de Marshall era 100 bilhões de dólares, dá uns 800, 900 e poucos bilhões hoje de reais. Nós temos... O plano Marshall reconstruiu a Europa no pós-guerra. Nós temos 2 planos Marshall encomendados para os próximos 10 anos. Está tudo no lugar. Nós temos 5 mil municípios que estão refazendo seus 3 pontos positivos. Primeiro ponto positivo, a democracia brasileira mais flexível, muito mais representatividade. Liberais e conservadores emergiram. Metade do país. Metade do país. Pelo menos é liberal e conservador. Segundo grande ponto, a nossa capacidade, nós brasileiros, quando você bota as nossas instituições, e houve um episódio, uma crise, um meteoro, uma bomba que explodiu sobre nós, que foi toda essa crise, nós reagimos com vigor. E, finalmente, o terceiro ponto. E estamos no caminho da prosperidade. Nós reagimos com rigor e tiramos Bolsonaro, tiramos sua turma, né? Tipo isso. Tá corroborando o discurso petista, né? Tipo isso. Os impostos, abrimos a economia, temos 2 planos Marshall de encomenda de investimentos, temos um Banco Central independente garantindo que a inflação não vai destruir o poder de compra dos salários. Esse cara é maluco, velho. Esse cara é maluco, mano. O Banco Central tá lá com juros nas alturas já faz quase 2 anos, mano. Já faz quase 2 anos, cara, jogando o país numa recessão. Ninguém consegue comprar mais nada. É fábrica fechando, é tudo. Não vai ter inflação. Ninguém vai ter problema para consumir por causa de inflação. Vai ter porque não tem renda, vai ter porque não tem dinheiro, vai ter nem dinheiro para comer, é verdade, mas a inflação não vai ter não, e a inflação alta. Poder de compra das aposentadorias, meu Deus quer do dizer, céu, que já cara. está em curso esse programa de estabilização. Aposentadoria? Você falou aposentadoria? Quem viu mentiu. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Aposentadoria, quem viu, viu. Quem não viu, já era. Não. Então, eu vejo essas vantagens. Você diz os pontos negativos. Mas pensando mais sob a ótica de hoje, assim, não do passado. Voltando à pensando pergunta. hoje, como está a nossa foto, né? Quais seriam 3 pontos negativos das decisões que estão sendo tomadas? Bom, eu prefiro responder de uma forma socrática, O que é socrática? que é o seguinte. O que é Sócrates? Sócrates era conhecido por fazer perguntas. Socrático Quando é alguém perguntava para ele, ele respondia com uma pergunta. Então ele fala assim, olha, nós controlamos os gastos públicos. Isso é o caminho da prosperidade, mais eficiência, Meu Deus. mais foco nos gastos públicos. Se você estiver aumentando os gastos públicos, pense sobre isso. Nós reduzimos os impostos. Controlando os gastos públicos, você pode reduzir os impostos, a taxa de juros cai e os investimentos. A taxa de juros cai? Aonde que a taxa de juros cai, meu filho? A taxa de juros é 13,75. Agora baixou para 13,25, a maior do planeta Terra. Onde você achou isso, meu? Que país que esse cara tá vivendo, velho? Esse cara tá de sacanagem. Ele tá falando de outro país, velho. Ele tá doido. O bagulho tá 2 anos já, velho. Essa taxa de juros aí na Lua. É possível, mano. Ô, louco. Não, esse cara tá de tiranagem, não tá não, velho? Tiranagem é um estágio maior que sacanagem, né, velho? Não, tá de sacanagem, mano. Cacete! Não é possível! Ele tá trolando, mano. Tá de meme. Investimentos aumentam, privados. Como eu disse, Cara do primo rico. e os investimentos aumentam, privados. Até o primo rico tá... Até o primo rico, mano, não tá tancando isso aí. Primo rico não tancou isso aí não, mano. Falou, ué. Stand-up do Paulo Guedes. O primo rico tá olhando, eu vou tirar um print disso aqui, velho. Vou tirar um print do primo rico aqui.
Primo Rico tá olhando, ué. Oxi. 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 Ele tá com a cara de oxi. Quem aumentou os juros foi o STF. Como eu disse, são 880 bilhões. Que 880 bilhões é esse aí que ele tá falando, gente? Que fica é essa aí que eu não entendi até agora? Plano Marshall brasileiro. Que é isso aí? Alguém sabe? Alguém sabe do assunto que ele tá falando, esse 80 e poucos bilhões? Se você começa a gastar mais no setor público, você vai gastar quanto mais? 30, 40, 50 em investimento? Cuidado para não derrubar os 800. Às vezes você vai buscar 30 ou 40 de investimento público, sobe o juro e derruba 800 no setor privado. Ué? Meu amigo. Matemática da Dilma. E você volta para a estagnação. O Brasil era prisioneiro. Ó, tudo isso aí que ele falou não tem nada a ver com o Brasil, né? Tem nada a ver com o Brasil. O juros tá alto, não tem nada de juros baixos, o juros tá alto. O juros é o maior do planeta, mas mas é longe do segundo, longe, não é nem perto do segundo não, é longe. Não é por pouco não, se fosse o segundo já tava ruim. Mas é o primeiro, mas mano, pole position mesmo lá, na frente. Não tem nada, esse planeta que ele falou aí não existe, esse país não é o Brasil, definitivamente. Tá lá, a inflação não tá controlada, os gastos públicos só foi controlado quando o Bolsonaro começou, controlado não, né? Só diminuiu, só regrediu. Quando o Bolsonaro passou por cima dessa ideologia que ele tá falando aí pra poder ganhar a eleição e começou a abrir os cofres públicos, né? Só isso. E o Brasil só voltou a crescer quando o Bolsonaro jogou esse intoxicação, esse lixo que tá falando. Isso é lixo. Balela. Isso é balela. Balela, pura balela. Pegou essa balela. Qualquer dono de mercearia sabe que isso é balela. Esse lixo que ele tá falando, o Bolsonaro pegou, jogou fora e foi atrás de ganhar a eleição abrindo os cofres brasileiros. Foi isso. Aí o Brasil aumentou o PIB e diminuiu a dívida, a proporção em relação à dívida. Foi isso que aconteceu. Da armadilha do baixo crescimento. É psicopata, o deboche é o esporte preferido dessa gente. Nós estávamos prisioneiros lá, sem crescer. Continua sem crescer, mentiroso. Para de mentir. A geração dos meus pais assistiu um Brasil que crescia 7,5% ao ano, 10, 15, 20, 30 anos. Por quê? Por quê? Por que, Paulo Guedes? Isso. Hoje, ao contrário, os últimos 30 anos o Brasil está crescendo zero. Isso é verdade. É tudo seguindo esse manual seu aí, ó. Tudo seguindo esse manual que você está falando aí. Então, cuidado. Se tiver que lançar algum alerta, basta dizer o seguinte, pessoal, o caminho da prosperidade. Eu acho que você está errado, mano. Porque tudo que ele falou é verdade para ele. O Brasil está assim, cada um tem o seu Brasil. Aí você tem um ponto, hein, William? Aí você tem um ponto, mano. Prosperidade é com redução de impostos, não é com aumento de impostos, não. O caminho da prosperidade é com a abertura da economia. O caminho da prosperidade é com os juros mais baixos, porque o governo está gastando menos. Que juros mais baixos, meu filho? Não é possível. Onde ele estava nesses juros baixos, gente? O Paulo Guedes tem acesso a juros mais baixos, viu, mano? É só ele que tem acesso a juros mais baixos. É só ele, porque o brasileirinho não tem acesso a esse juro que ele está falando, não. É só ele e o agronegócio, que vive em temperatura de condição normal. Porque senão, quando o governo gasta mais, vai ter que tomar empréstimo, o juro já sobe. E vai ter que emitir moeda também. Porque se ele está gastando mais, ele vai ter que emitir ou dívida ou moeda. Se ele emitir dívida, o juro sobe. Se ele emitir moeda, a inflação sobe. Hã? O que eu tô fazendo ali? Aonde? Eu tava editando as fotos. Então o segredo é controle de gastos. Você tem que controlar os gastos. Você certamente conhece esse cara aqui como ministro da Economia. Ele é o chat GPT, mano. Ele tá olhando pro lugar nenhum. Paulo Guedes tá estranho, mano. Tá estranho. Pois é, gente. Acabou de ver aí, então, a FIC do Paulo Guedes. Esse é o corte. A FIC do Paulo Guedes. O Brasil que não existe. O Brasil que Paulo Guedes sonhou. Versus o Brasil que ele entregou. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Cara do nada inventou uma FIC, mano. Cara do nada. É verdade, é verdade. Ele tem dinheiro fora e aí outros juros. Entendi, Isaías. Agora você tem
Agora você tem um ponto, hein, Isaías? Pô, Isaías falou true agora. É por isso que ele tá falando que o juros tá baixo, porque o dinheiro dele tá em outro lugar. Ah, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Agora sim, Isaías, obrigado, viu? Só terá juros baixos quando o Banco Central for realmente do povo e não de banqueiros. Justo, justo, Edinaldo. Justo. Ontem tava na academia e tinha um cara do meu lado assistindo essa entrevista. E você falou pra ele assim, mano, deixa eu te dar um papo aqui, eu sei que você não perguntou nada, mas, mano, é da hora esse romance aí, né? Quê? É da hora esse romance aí que o cara tá contando, né, mano? Ficção, romance. Da hora. Ele recebe esses juros, nós pagamos. Tipo isso. O velho careca morreu mesmo, segundo a Rússia.